Olá pessoal, estamos de volta aqui então para o terceiro bloco da nossa mesa redonda de hoje, que conta com a Cida Koch, do jornal Em Foco, a Ana Sampaio, jornalista e publicitária, Silvano Porto, que é empresário e político, e a Rosângela Paulucci, atual vereadora, não é candidata à reeleição, deixar bem claro, porque senão, a Rosângela estava lá no programa, capitaneando voto. Não, a não é candidata à reeleição. A Rosângela agora ela vai dar passar uns dados para nós em relação das câmaras passadas, os pretendentes e a concorrência como está hoje. Como que está, Rô? Pois bem, eu fiz primeiro um dado que me chamou muita atenção, por sinal publicado na imprensa local, a respeito do painel dos nossos eleitores. É assustador quando você pensa o seguinte: mais de 53% dos nossos eleitores, eles não concluíram o ensino fundamental. Eleitores não. Eleitores. De nossos eleitores. Sim. De nossos eleitores não concluíram o ensino fundamental. Mais de 53%. Desses 53%, mais da metade apenas lê e escreve, ou desenha o nome. Nós temos apenas um percentual de 6% dos nossos eleitores que foram até o curso universitário. E desses 6%, apenas 3% concluíram o curso universitário. Não é? Bom, quando o jornal fez essa matéria, eu me assustei um pouco e fui dar uma olhada como é que estavam. Se os nossos eleitores são assim, como é que estão os nossos candidatos. Porque, como o Silvano disse anteriormente, os nossos candidatos são o reflexo da nossa sociedade. Né? E me assustei um pouco. Quantos candidatos nós temos? Nós somos não, me tire dessa. Isso não me pertence. Inclua fora dessa. Nós teve uma recaída agora. Apesar que dizem que não tem esse político, meu Deus. Vamos ver se isso é real, né? Mas por enquanto eu já estou me considerando para sempre uma ex-política. Mas vamos lá. São 226 candidatos, o que traz 17 por cadeira, né? É uma proporção de 17 por cadeira. Desses 226 candidatos, pelo que eu pude observar aí numa conversa fora da gravação com a Cida Koch, ela também me adiantou. 50% realmente também está na fase de ensino fundamental. Não é? Se você me perguntar, você critica isso de você ter um candidato que não tem nem ao menos o ensino fundamental completo? Não critico. Eu não critico, Wagner, porque a Câmara ela tem que ser realmente o reflexo do que é a sociedade. Eu tenho que ter um representante lá, eu tenho que ter um padeiro, eu tenho que ter lá um professor, eu tenho que ter um médico, eu tenho que ter um carroceiro, eu tenho que ter representante de todo segmento. Não é necessariamente o fato dele ter escolaridade ou não. É importante? É importante. Mas a partir do momento que a pessoa vai na Câmara, assiste, acompanha uma TV, acompanha um rádio, está antenado no que acontece, ele tem uma visão, isso também faz com que ele tenha um conhecimento do que é a realidade política, porque todos precisam estar representados, principalmente quando eu digo que 53% dos nossos eleitores são analfabetos. Ora, então, o fato de eu ter alguém lá que não tem o ensino fundamental e eu escolhi esse fulano para estar lá é porque eu considero que é ele quem me representa. Democracia. Nós estamos num regime democrático, né? Mas isso é preocupante em que sentido, né? Eu até invoco um ensinamento bíblico que diz assim: meu povo sofre porque é ignorante. E eu concordo com isso nesse sentido. A ignorância, não no sentido da ignorância da total falta de conhecimento de escolaridade, mas a ignorância porque, assim, para mim tanto faz como tanto fez. Nessa situação de para mim tanto faz como tanto fez, tem um reflexo danado no coeficiente eleitoral. Danado.
que de repente eu pego um desse que tanto faz como tanto fez e vou fazer um voto de protesto e voto para esse fulano que tanto faz como tanto fez e levo um bando de safado que eu não queria levar junto, bando de safado que eu não queria levar junto. Então, é aí que eu chamo a necessidade de você ter uma cultura política. Para não cair política. Nisso. Para não cair numa situação como essa, né? E reprisando aquilo que nós dissemos no bloco anterior, quando eu vou mudar toda essa situação, é quando realmente as pessoas começarem a ter chance de ter esse necessário conhecimento e envolvimento político e saber o que acontece na minha cidade, o que acontece no meu estado, o que acontece no meu país, em quem eu votei, de quem eu vou cobrar. Quando aquele filósofo Kant diz assim, ou você tem preço ou você tem dignidade, eu penso assim, meu Deus, eu tenho dignidade, então eu não vou vender o meu voto nesse instante por uma cesta básica, por uma dentadura, mas isso eu só vou fazer quando eu tiver noção da minha dignidade, do meu espaço dentro da minha cidade, do meu espaço dentro, do quanto eu tenho que ser respeitado. E se eu não sou respeitado e não estou nem aí com nada, eu anulo, nem vou votar, não interessa, voto em branco, porque eu não tenho conhecimento que eu estou carregando gente mal lá dentro, eu estou carregando pessoas que eu nem imaginava. Peguem o resultado da eleição de Avaré, da última eleição. No mandato anterior, apenas os mais votados ocuparam as cadeiras. Quando você olha a atual composição da Câmara, que você olha a relação das pessoas que estão lá, você vê que tem muita gente que foi mais votada e tem gente lá atrás que estava na cadeira. Por quê? Porque foi puxado por alguém. Então, mas como é que se muda isso? É através de uma reforma política. Sim, não tem outro caminho. Por quê? O problema do coeficiente eleitoral é sério. Sério. É o caso que a Cida falou do Tiririca, né? Você pega, colocou o palhaço lá, levou um Você vota num e elege o outro. Uhum. E aproveitando, Silvano, como você vê o lance do voto nulo em branco? Eu acho um absurdo, né? Alguém que... Tudo bem, é um protesto, viu? Vão te representar do mesmo jeito, vão cuidar da tua cidade do mesmo jeito. Então procure um candidato que se identifique com você, mas que seja sério, que leve as coisas dele seriamente e do interesse público também. É fundamental. Não joga teu voto fora. O voto é uma arma poderosa. É agora, esse momento que você pode mudar essa política. Só depende de você, dessa consciência de votar em gente de bem, que se identifique com você. Entre numa campanha. Agora, anular o voto, serão eleitos 13 vereadores. Se você... deixa em branco. Também. Amanhã você não pode reclamar, negão. É isso. Por isso que tem que aproveitar. Aproveitar, exatamente. E o voto nulo e o voto em branco, eles não são tidos como voto válido e, consequentemente, eles diminuem o coeficiente eleitoral. Ou seja, diminuindo o coeficiente eleitoral, que ele é considerado assim, eu pego os votos válidos. Eu pego os votos válidos e divido por 13, que é o número de cadeiras que nós temos aqui. Eu obtenho, então, o coeficiente eleitoral, que o ano passado foi, salvo engano, foi 3.200 o coeficiente eleitoral, não é? Eu acredito que esse ano o coeficiente eleitoral vai ser muito menor. Sendo muito menor o coeficiente eleitoral, em razão dos votos brancos e dos votos nulos, baixando o número, nós vamos ter umas surpresas bastante desagradáveis dentro do legislativo. Porque é uma verdade que a população está desencantada com a política, enfim, e é verdade isso. Nós que militamos, gostamos de política, desanima, não é possível, né? Mas participe, vote, não vote em branco, é fundamental isso, até para você melhorar a qualidade dos vereadores. Vou dar um exemplo que me envolve. Veja bem, nem precisa de delação premiada, ela já está entregando. Totalmente.
Eu fui bem votada na última eleição. Fui muito bem votada na última eleição. Assim como o doutor Ernesto foi muito bem votado em alguma outra eleição, assim como outros candidatos foram bem votados numa eleição. Acreditem, eu tive o maior número de votos, mas eu não entraria se eu estivesse sozinha. Sim. Porque sem sim, os outros sim, partidos, sem a sim. coligação. Eu não entraria se eu estivesse sozinha. E acreditem, eu não entraria com 3 vezes mais o número de votos que tem vereador hoje na Câmara. Vejo o que significa um coeficiente eleitoral. Mas dificilmente acho que algum vereador entra sozinho, né? Dificilmente consegue atingir. Sem coeficiente, né? Eu sou Sem favorável coeficiente, ao campeonato italiano, ao campeonato brasileiro, né? Entre os 13 mais votados, né? Os 70 deputados Deveria federais de ser São assim, Paulo mais deveria, votados. Deveria ser. Eu tenho receio que aconteça nessa eleição um repeteco da anterior, né? Na qual o número de abstenções brancos e nulos foi muito maior do que o segundo, entre aspas, colocado, que foi o apoio. Cida, brancos e nulos, você é contra ou a favor? Votar em branco ou votar... É democrático. Não, perfeito. É muito mas complicado. a sua opinião? Eu sou contra. Você é contra? Eu sou contra. Mas, ao mesmo tempo, é democrático. É difícil você argumentar, porque a real democracia é isso. É da regra do jogo. É a regra do jogo, mas exatamente. tudo bem. Então, Você tem 5 candidatos a prefeito em uma determinada cidade. Você começa a fazer análise, esse não dá, esse não dá, esse não dá. A hora que você chega no quinto, fala assim, esse também não dá. É complicado. O menos pior aqui. O menos pior. E tá todo mundo sem tolerância, para não dizer outra expressão, né, de votar no menos pior. Mas então, mas eu acho que tem que fazer essa análise para não votar em branco e nulo. Claro, claro. E eu acho que ainda vai ter que imperar o menos pior, Sim. até a gente chegar num patamar em que as pessoas que realmente tenham dignidade, como ela falou, não é? Participem mais da política, se candidatando, se envolvendo. Mas não votando branco e nulo. Sim, sim. Eu acho que é eu estou falando importante- do nível aí dos candidatos. Não, mas eu acho que é importante ressaltar o branco e o nulo aí, que não vai lhe levar a lugar nenhum. Não. E além do mais, a Rô fez o comentário aí que você vai votar branco E na verdade, nulo. abstenções também não, né? Então, exato, branco, nulo, abstenções, você não vai chegar a lugar nenhum e vai piorar. Vai piorar. Vai piorar. Mas eu acho que isso que tem que deixar bem claro. Coeficiente, não é? Sim. E vou mais longe. Eu sou absurdamente contra voto branco e nulo e vou justificar. Eu tenho o direito de escolher, como você disse. Eu posso até escolher votar branco e nulo. Mas, por outro lado, se eu voto branco e nulo, eu não outorguei procuração para ninguém, porque o voto nada mais é que uma procuração. Ora, se eu não outorguei procuração para ninguém, como é que eu vou cobrar? Exatamente. Como é que eu vou chegar para Ficar em cima do muro. Não, absolutamente. Assim, acertando ou errando, eu acho que eu nunca na vida vou dar um voto branco ou nulo, absolutamente. Porque É uma hora de opinião, eu estou dando uma procuração. Olha, haja aí meu nome. Então, para eu dar uma procuração para alguém, eu tenho que confiar muito nesse alguém. Eu tenho que saber que ele vai usar bem aquela procuração que eu estou dando, certamente, né? E, por outro lado, se eu dei uma procuração para você e digo assim, olha, eu votei em você. Eu votei em você, você tem um compromisso comigo porque você está falando em meu nome. E eu não admito que você fale em meu nome ou haja em meu nome da forma como você está agindo. Eu sempre digo que eu sou a pior eleitora que o candidato pode ter, porque eu vou cobrar ele de todas as formas. Isso é fundamental, isso é importante. E tem que cobrar, acompanhar. Eu acho até que se a gente tivesse eleitores assim, o candidato em si não faria muita diferença. Sim, né? então, só que para a gente chegar nisso, eu também acredito, como a Rosângela falou, e eu concordo plenamente, nós temos um caminho para seguir. A gente já vem aí de uma cultura muito longa, né, de acomodação completa. É uma apatia que eu vejo no povo brasileiro de falta de envolvimento. Porque quando eu pergunto para a pessoa, em quem você votou? Quando ela lembra, por que você não foi então na Câmara cobrar? E você está aí na sessão? E para os candidatos de hoje, eu pergunto, você já leu o regimento interno da Câmara? Você conhece a lei orgânica? Eu vou só abrir um parênteses. Se você perguntar para a maioria das pessoas, há 2 anos nós tivemos eleição. Em quem ela votou para deputado estadual, para deputado federal? A maioria não se lembra. Agora, voltando naquela cidade que você falou de 5 candidatos a prefeita e por exclusão, eu acho que são 3 candidatos naquela cidade a prefeito. Aí você vai por exclusão, tal. Eu estou
indeciso mesmo. Eu não tenho naquela cidade, né? Eu não... naquela cidade eu não sei em quem eu voto ainda. Exatamente, é isso. Mas uma coisa muito importante que todos vocês falaram aí do branco, nulo e abstenção, e a Rô deixou bem claro, que eu acho que é importante que as pessoas saibam que a partir do momento que você vota branco ou nulo ou vai se abster, você está colocando o pior. Com certeza. É isso. O comprador de voto entra. Exatamente. Baixo coeficiente. É essa visão que tem que ver. Porque falar, não, mas eu não gosto desse, não gosto daquele, não gosto daquele, não gosto daquele. Tem que escolher. Tem que escolher, porque você veja bem, vai entrar alguém lá. É como foi dito, vai entrar alguém lá sem responsabilidade nenhuma e você não vai poder reclamar. Você não escolheu? Você não escolheu? Não é? Exatamente. Eu vejo muita conversa, as pessoas fazendo uma campanha para se votar nulo, porque dependendo da quantidade de voto nulo, você anula a eleição. Isso. Não existe isso, sabe? É votos válidos. É votos válidos. Final. Essas pessoas vendem muito uma ideia sem saber realmente o que é, entendeu? Exato. Então tá muito assim, deu 51% de voto nulo, não vai ter... Não elege ninguém. É os votos válidos. É Não elege considerado ninguém, mas tá, voto quem vai ficar válido lá em cima também, do né? voto válido. Exatamente. Se você pegar X votos válidos, desses X votos válidos eu vou distribuir entre eles e vou ver quem ganhou. Exatamente. Agora, que tá difícil votar? Tá. É o que a gente estava comentando aqui em off, inclusive, dos candidatos, né? E a boa parte não tem informação. Alguns... Como que escreve mesmo, Ana? No item... Lê e escreve. No item instrução. É brincar com a nossa cara, é a falta de respeito com um eleitor. Basta né? abrir o site. Mas aí há controvérsia. Pelo seguinte, se você tem 53% dos eleitores que não tem, que tem ensino fundamental, sendo que 50% desses lê e escreve apenas, lê muito raramente e escreve um nome, alguma coisa. Você é analfabeto. Nós vamos ter um representante assim mesmo lá na Câmara. Tem gente que não temos tem que ter, né? Aquilo que a doutora Rosângela, a gente volta àquilo que ela falou, nos partidos colocarem também, né? Sim. Exatamente. Responsabilidade dos partidos. Dos partidos. Os partidos tinham que fazer uma pré-seleção, um cursinho intensivo para ser candidato, porque não é... No Partido dos Trabalhadores existe lá o curso de formação para todos os filiados. Então, eles sempre dão esses cursos tal, de formação política, até para entender a política, como é que funciona. Enfim. Sim, mas eu acho que é importantíssimo. Mas o mais importante é o berço, né? A formação moral, não é? Isso. Pessoal, no próximo bloco nós vamos discutir o seguinte. Se trouxer o Papa Bento para administrar nessa crise, nessa falta de dinheiro, vai resolver o problema? Voltaremos.